2016, a gente viveu uma fase que as pessoas começaram a sair de casa, do trabalho, da escola, pra fazer o quê? Caçar Pokémon, pra caçar monstrinho na rua. Aí você saía, você via as pessoas aglomeradas na praça, em uma esquina, em algum lugar, com o celular na mão, tentando capturar esses monstrinhos, esses Pokémon. E isso era criança, adulto, adolescente, porque a gente tava vivendo a febre do Pokémon GO. E isso realmente foi uma febre mundial, não foi só no Brasil. Esse aplicativo, na primeira semana que ele foi lançado, ele já era o aplicativo mais baixado da história. Em 60 dias, ele já tinha mais de 500 milhões de usuários que estavam lá caçando Pokémon. Esse joguinho, que parecia uma brincadeira, né? Uma coisa tão inocente, né? Vamos lá caçar Pokémon, não sei o quê. Na verdade, ele era uma estrutura de algo muito maior que estava por vir. Hoje, 10 anos depois, 2026, a Niantic, que é a empresa dona do Pokémon GO, que criou o jogo, ela confirmou que toda aquela caça despretensiosa de Pokémon, na verdade, foi uma das maiores operações de mapeamento urbano que a gente já teve na história. E claro, foi um trabalho feito totalmente de graça. E esse case do Pokémon GO, ele é muito interessante porque a forma como eles estruturaram a captura de dados, a arquitetura, os dados que eles capturaram, o que eles estão fazendo, o que eles vão fazer com esses dados, é muito interessante e é muito importante que você saiba disso, independente se você jogou Pokémon GO ou não. E tudo isso eu vou falar pra vocês no vídeo de hoje. Mas, antes disso, se você não me conhece, eu me chamo Isadora Stefani e tem mais de 7 anos que eu estudo como que o direito e a tecnologia se conectam. Então, eu estudo toda essa parte de como funciona a captura de dados, quais são os problemas disso, as implicações, tudo isso que eu vou trazer aqui pra vocês hoje sobre a perspectiva aí do case do Pokémon GO. Então, se você tem interesse sobre a área do direito digital e temas afins, já se inscreve aqui no meu canal pra você ficar por dentro de todos os conteúdos mais relevantes e claro, né, dá um like nesse vídeo. Bom, então bora lá. Antes da gente entrar no case propriamente e passar por todas as etapas que eu vou explicar pra vocês, eu quero dar um spoiler, tá? Quando eu vi essa notícia, eu não fiquei surpresa, porque eu estudo essa parte do direito digital, captura de dados, etc, faz muito tempo. E em 2021, quando eu apresentei meu TCC da faculdade, eu já tinha escrito sobre o Pokémon GO, sobre a forma como eles capturavam dados. E eu vou trazer isso pra vocês aqui. O que eu já tinha investigado lá em 2021, e aí fazendo um paralelo agora com o que a Niantic traz agora em 2026. Então, fica comigo. Bom, pra gente entender tudo isso, a gente primeiro precisa relembrar como é que funcionava a estrutura do jogo. Basicamente, o Pokémon GO era um jogo de realidade aumentada que funcionava principalmente com geolocalização e com ativação da câmera. Então, como que funcionava? Tu pegava teu celular e você abria teu aplicativo e, consequentemente, você dava permissão para ele acessar a câmera. E é como se você apontasse a câmera assim, ó, e em vez de você ver a rua, ver os lugares, ele aparecia um mapa, que ele era um mapa gamificado, mas ele era construído com base nos teus dados de localização. Então ele apontava tipo, tem um Pokémon nas proximidades, por exemplo, na Praça X, e aí ele te dava indicação pelo mapa para você seguir até a Praça X da tua cidade. Então ele construía esse mapa com base na tua geolocalização. Alguns lugares onde se concentravam esses Pokémons eram chamadas as Pokéstops, principalmente pontos turísticos, né? Alguns lugares em específicos que eram lugares que você chegava lá, você ia encontrar Pokémons. A gente precisa entender essa dinâmica de como o jogo funcionava pra gente já de antemão entender de como que a empresa capturava dados. A primeira é a partir da autorização da câmera. Então, eles tinham acesso à câmera do usuário, conseguia ter acesso às imagens de onde o usuário estava, e isso já tem uma grande riqueza de detalhes. Depois a gente vai entrar em mais profundidade nisso. O segundo deles é o dado de geolocalização, porque esse dado de geolocalização, ele não funcionava só quando você estava usando o aplicativo. Enquanto você não estava com o joguinho aberto, o aplicativo ele estava monitorando a tua geolocalização, por onde você estava passando, por onde você estava andando. Então, aí a gente já vê uma segunda camada de captura, a geolocalização. E isso tem um ponto, nossa. Bom, depois eu vou falar pra vocês com mais detalhes sobre isso. E aí tem um terceiro ponto dessa camada de captura de dados, que ela era bem direcionada, tá? Isso eles foram muito espertos. Por quê? Eles não posicionavam os Pokémons de forma aleatória, tipo, um aqui, outro lá. Não. Eles colocavam os Pokémons onde eles queriam que as pessoas fossem pra justamente capturar mais informações sobre esse local. E aí eles tinham que escanear o ambiente pra conseguir capturar o Pokémon, enfim, ter alguma recompensa ali. Cada scan que eles faziam, cada captura de Pokémon, porque tu tinha que ficar com o celular paradinho, assim, né? Escaneando. Isso gerava uma imagem georreferenciada, que ela tinha ângulo, luz, horário, você conseguia observar o contexto, enfim, uma riqueza de detalhes. E o que a Niantic fez com todos esses dados e todas essas informações que eles capturaram? Primeiro a gente precisa entender qual que foi o problema que esse banco de dados veio resolver. Veja bem,
O GPS, ele funciona muito bem quando você tá num campo aberto, mas agora se você tá num lugar que tem muitos prédios, muitas vezes esse sistema de georreferenciamento ele não funciona tão bem. Foi a partir de todos esses dados que a Niantic criou o VPS, que é o Visual Positioning System. Ele tem um funcionamento muito simples. Em vez de ele depender de um sinal, né, que vem do espaço, um georreferenciamento nesse sentido, um sinal de satélite, enfim, para ter o georreferenciamento, esse sistema ele olha para o que a câmera está vendo, ele se situa a partir das imagens, prédios, fachadas, esquinas, e a partir disso ele compara isso com esse banco de dados de 30 bilhões de imagens que ele construiu. E aí, ele consegue, em poucos segundos, ter uma precisão exata de centímetros de onde ele tá. Se ele tá na frente do prédio, do lado, tem que andar um pouquinho mais. E tá, mas o que eu vou fazer com isso? Eu já tenho GPS, pra que eu preciso de uma coisa tão precisa? É aí que entra o primeiro cliente da Niantic nesse ponto, que é a Coco Robotics. Eles operam uma frota com milhares de robôs que entregam comida em lugares como Los Angeles, Chicago e Helsinki. E aí, aonde que entra aqui a Niantic? Porque cada um desses robôs, eles têm 4 câmeras que eles conseguem ler o ambiente. Então, ver onde é que eles estão. E aí, o que eles fazem? Eles cruzam os dados do que eles estão vendo na câmera com o banco de dados da Niantic. Assim, eles conseguem se localizar exatamente onde eles estão. Esses robôs, eles trafegam uma média aí de 8 km por hora pelas calçadas. E eles já completaram aí, desde sua entrada em operação, mais de 500 mil entregas. Só que para que eles tenham uma precisão, assim como o humano tem, né? Que ele olha a foto, né? De onde que é o lugar, busca um número, né? Olha se realmente é aqui. Eles precisam saber exatamente onde eles estão o tempo inteiro para poder conseguir fazer uma entrega efetiva. E aí, muitas vezes, o GPS sozinho não dava conta disso. E aí que entrou essa parceria aí com a Niantic. Mas e aqui tá o ponto que eu quero que vocês entendam, tá? Porque eu poderia simplesmente falar dessa notícia e tá bom, é isso aí, deu. Mas é importante que vocês saibam mais do que isso. Que todo esse processo só foi possível porque os dados de localização, de geolocalização, eles dizem muito mais do que você pensa. Eles têm muito uma riqueza de informação muito mais detalhada. E digo mais, esses dados, eles revelam muito mais além dos lugares em que você esteve. E é isso que eu vou te explicar agora. Então presta atenção que isso é importante. E aí tem uma especialista que eu utilizei muito os livros dela para escrever o meu TCC e minha dissertação. Ela chama Marta Peirano e ela fala assim, que a localização geográfica é uma das informações mais importantes de um indivíduo, porque ela pode revelar muitas coisas sobre você. Porque olha só, o nosso celular, ele tá o tempo inteiro capturando a nossa localização, independente de você estar usando ele ou não, e a gente não sai, a gente vai para todo lugar com o celular, né? Então o tempo inteiro ele tá captando onde você tá, onde você foi, por quanto tempo você ficou. E a partir disso, eu consigo traçar uma rotina extremamente detalhada do que você faz. Eu consigo saber se você prefere ir em fast food ou restaurante caro. Eu consigo saber se você sai final de semana, se você prefere ficar em casa, ou algum problema de saúde que você tenha, porque você vai toda semana na farmácia comprar alguma coisa. Consigo saber se você faz atividade física ou não. Quem são as pessoas que você anda, porque a minha localização eu posso cruzar com os dados de localização de pessoas que estavam no mesmo lugar. Então, saber com quem são as pessoas que você anda, com que frequência você anda com essas pessoas, quem são as pessoas que você evita. Eu poderia ficar horas aqui falando pra vocês, e isso inclusive foi um tópico super detalhado que eu fiz na minha dissertação do mestrado, porque o teu dado de localização ele diz muita coisa sobre você. A Marta Peirano, ela chama isso de rotinas inconscientes e suas correlações sutis, porque são dados que mostram muita coisa. São padrões que muitas vezes o usuário ele nem percebe, mas que quando isso é colocado de uma forma detalhada, ele pode trazer informações bem importantes. Tem mais um ponto que eu quero trazer para vocês, principalmente nessa parte de captura de dados. Quando a gente tira uma foto, principalmente no lugar, essa foto, além das informações que você vê, ela tem muito mais informações que são os metadados dessa foto. A partir disso, você consegue identificar a latitude, longitude, hora em que essa foto foi tirada, fuso horário, marca, modelo do aparelho. Muitas vezes você consegue até identificar qual que era o IP que estava conectado, em qual rede de internet você estava conectado quando você tirou a foto. Enfim, várias informações. Então, tudo isso é extremamente valioso. Em 2021, quando eu fiz o meu TCC da graduação, meu objetivo era justamente já analisar essa lógica de mercado, como que as empresas estavam capturando dados e como que elas utilizavam isso, né? Autoras como Zuboff já falavam do capitalismo de vigilância, ou seja, que os nossos dispositivos estão o tempo inteiro capturando dados, estão nos vigiando, comprando nossos dados, vendendo nossos dados, né? Fazendo o que foi feito com as imagens ali, vendido para empresa de robôs, enfim. Lá em 2018, o Zuboff já chamava o Pokémon GO como o sonho do capitalista de vigilância se tornando realidade, fundindo escala, escopo e atuação. Zuboff, ela traz
o estudo do Casey sobre o Pokémon GO. Inclusive, foi a partir do livro dela, que é o Capitalismo de Vigilância, que eu comecei essa análise, essa investigação lá em 2016. Porque o que Zuboff já falava naquela época? Que o comportamento humano está sendo constantemente analisado para que ele seja o quê? Previsto, antecipado, e isso é vendido. E existe um padrão de como isso é feito. E muitas vezes esse padrão ele é invisível aos nossos olhos, mas quando você enxerga, você começa a ver que isso ele é replicado em diversas outras esferas e de forma muito semelhante. O Google fez isso com as buscas que fazemos no Google. Então, cada busca, cada termo pesquisado treinava o algoritmo. O Facebook faz isso, o Instagram faz isso, né? Ele analisa as tuas curtidas, as fotos que você não curte, mas você fica olhando, os vídeos que você assiste e começa a mapear aí relacionamentos, interesses, o comportamento humano por si só. E a Niantic, seguindo esse mesmo padrão, fez isso, só que com espaço físico, capturando padrões aí de cada lugar da cidade. Qual que é um dos principais pontos que a Zuboff traz nesse livro dela? É que o Pokémon GO, de forma alguma, ele surgiu ao acaso, muito menos a estrutura dele. Não foi assim, tipo, vamos criar um joguinho aqui, capturou dados, vamos utilizar. Não, tudo foi muito bem estruturado. E isso tem a ver com um personagem bem interessante nessa história, que ele se chama John Hank. Grave esse nome. Pra gente entender isso, a gente volta lá pra 2001. 2001 nem tinha sido lançado ainda o primeiro iPhone, não tinha ainda o Google Maps. Nessa época, Hank, ele fundou uma empresa chamada K-Hole. Essa empresa, ela tinha um produto que era chamado de Earth Viewer, que era um programa que você conseguia ter uma visualização 3D do planeta, assim, do globo. Ele era alimentado por imagens de satélite, aí você digitava um lugar do mundo e ele girava até esse lugar e te mostrava ali onde que tava, enfim. Só que quem manteve a K-Hole, essa empresa de pé, foi uma outra empresa que era um braço de capital de risco da CIA. Ou seja, a CIA, de certa forma, financiou que essa empresa se mantivesse em pé. Tanto é que 2 semanas depois desse investimento, esse sistema já estava sendo utilizado dentro do Pentágono para apoiar algumas operações militares, etc. Isso em 2001. Em 2004, a Google compra a K-Hole por 35 milhões de dólares. E Hank, que era o proprietário, ele entra junto, né? Continua aí na administração da empresa. Posteriormente, a K-Hole vira um programa que talvez muitos de vocês tenham conhecido, que é o Google Earth, que também era nesse sisteminha, era um programa que você entrava, via o globinho ali 3D e você conseguia, né, ver os lugares. O Google Earth depois se tornou o Google Maps, uma versão mais atualizada, que depois virou o Street View, aqueles carros que fotografam cada rua das cidades, etc. E durante 10 anos, em todas essas empresas, Hank ele estava no centro de tudo isso. Em 2010, quando ele ainda estava no Google, foi quando ele fundou a Niantic. E daí ele fundou logo depois a Pokémon GO. Ou seja, a pessoa que criou o Pokémon GO, ela passou uma vida inteira mapeando lugares, trabalhando com sistemas de mapeamento. Então, o que ela fez um mapeamento gamificado, de certa forma. E agora, em 2025, essa história do Pokémon GO, ela chega num outro patamar, uma movimentação corporativa que também é muito interessante. Porque, em 2025, a Niantic vendeu os jogos Pokémon GO e alguns outros para uma empresa que se chama Scopely. Ela vendeu os jogos por 3 bilhões e meio de dólares. Muita grana. E aí, você acha que a história acabou? Não, tá? Porque a Niantic, ela não saiu assim de mãos abanando. Mano, banana, né? 3,5 bilhões. Além de ela ter vendido aí jogos aí por um bom montante, a divisão dentro aí da Niantic, a subdivisão, o setor ali que fez todo esse mapeamento geoespacial, ficou com eles. Isso não foi vendido. E isso virou a Niantic Spatial. Ou seja, eles venderam os jogos, mas eles ficaram com os dados. Porque para eles, os dados têm muito valor. Porque, veja, eles já estão vendendo os dados para essa empresa de robô. Para quantas mais coisas eles podem vender? Para drones, carros autônomos. Nossa, para uma infinidade de coisas. Imagina, você tem um mapeamento detalhado. Você pode fazer um monte de coisa, ganhar muito dinheiro com esses dados. Então, os jogos eram apenas a fase 1 da Niantic, que era coletar esses dados. E claro que eles ganharam dinheiro também com os jogos. A fase 2 é monetizar, ganhar dinheiro com esses dados, que é o que eles já estão fazendo. Tem uma coisa muito interessante dentro do digital, que são os termos de uso, né? Que você tem que aceitar para usar qualquer aplicativo. Dificilmente você vai ler o que tá lá escrito, né? Então, quando você aceitou os termos de uso do Pokémon GO, você aceitou conceder os dados de forma gratuita. Tudo estava muito lá detalhado. E aí, claro, né? Se a gente fosse analisar isso sob a ótica da legislação brasileira, teriam diversas divergências, principalmente porque a LGPD preza muito sobre a transparência dos dados, dos contratos e que os usuários saibam o que eles estão aceitando, né? Mas isso, infelizmente, por mais que a gente tenha legislação no Brasil, isso não acontece na prática. Quem que vai ficar lendo os termos de uso? Mas o Pokémon GO, ele é só a superfície de um universo de corretagem de dados.
né, de captura, corretagem de dados. Existe um universo em que os nossos dados são vendidos o tempo inteiro, trocados, doados, mas eles são um produto hoje. Eles tinham uma estratégia bem interessante que eles colocavam pokémons em lojas específicas, às vezes. Tipo, dentro de uma Starbucks ou dentro de uma loja assim. Tu direcionava a pessoa pra loja, a pessoa ia lá já fazer uma compra, né? Ficava instigada. Tinha esse esquema também. Também era uma forma de captura de dados, mas aí já com uma parceria com outra empresa. Bom, mas se você tá até agora aqui comigo, com certeza você já sai daqui desse vídeo com uma compreensão, uma visão muito diferente sobre as coisas que você faz, os aplicativos que você usa na internet. E se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, já deixa um like aqui embaixo e fica ligado que quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Até mais!